vamos falar hoje sobre trigonometria um pouquinho, né? Já falei para vocês lá num vídeo aí passado sobre a relação do Teorema de Pitágoras, né? Que nada mais é do que as áreas dos quadrados aqui dos triângulos. Se você somar as áreas dos dois quadrados dos catetos, a gente tem o valor do quadrado da hipotenusa. Por isso que a gente tem a fórmula lá. A soma dos quadrados do cateto, né? Quadrado ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembrando que hipotenusa é essa linha maior e os catetos são... Esse aqui é o ângulo, tá? Nesse caso. E os catetos são... Um é o que está no oposto ao ângulo e outro é o que está adjacente ao ângulo aqui, tá? Então, a gente deu uma estudada sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as razões trigonométricas. Então, assim, eu passei umas postagens aí anteriores, no qual vocês perceberam que se a gente pegar e achar, dividir sempre o cateto oposto pela hipotenusa de um mesmo ângulo aqui, mesmo que os retângulos tiverem, deixa eu tentar fazer aqui, tamanhos diferentes, tá? Então aqui, ó, é um triângulo. Aqui é outro triângulo. Que triângulos de tamanhos diferentes, mas com o mesmo ângulo, a gente vai ter a mesma razão quando a gente dividir tanto o cateto oposto pela hipotenusa, quanto o cateto adjacente pela hipotenusa. A razão vai ser sempre a mesma. Quando a gente tem o cateto oposto pela hipotenusa, é o que a gente chama de seno, e quando a gente tem o cateto adjacente por hipotenusa, é o que a gente chama de cosseno de alfa, do ângulo alfa aqui, tá? Então, com isso, sabendo que sempre dá a mesma razão, sabendo que a razão é sempre a mesma, a gente cria a seguinte fórmula. Seno de alfa vai ser igual a cateto oposto por hipotenusa, tá? E cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Nisso a gente também tem a tangente. A medida do cateto oposto pelo cateto adjacente também já vai gerar sempre uma mesma razão, que é o que a gente chama de tangente de alfa. Então, vou colocar aqui em cima, ó, tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Por que você vai dar o mesmo valor? Por que a gente precisa saber essa fórmula? Porque nem sempre a gente vai ter essas medidas. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? A gente tem aqui um poste, tá? E esse poste, ele me dá uma sombra, certo? E eu vou estar observando ele aqui, gerando um certo ângulo. Nem sempre eu vou conseguir medir o poste, mas eu poderia medir, por exemplo, a sombra do poste. Eu teria aqui o valor do meu cateto adjacente, certo? Se eu souber o meu ângulo aqui, souber o meu ângulo aqui que eu vou estar olhando, eu vou ter um valor dependendo da forma que a gente vai usar, sendo seno, cosseno ou tangente, a gente vai ter um valor para esse ângulo. Vamos imaginar que aqui a gente está olhando no ângulo de 45 graus, tá? Então,
Então, se eu sei o meu ângulo e eu sei esse valor do cateto adjacente, qual que é a fórmula que usa cateto adjacente para calcular o cateto oposto? É a da tangente, que é cateto oposto por cateto adjacente. Então, eu vou procurar a tabelinha lá, tangente de alfa. Quanto que vale a tangente de 45 graus, que isso é tabelado, já que ela é uma razão já descoberta. Aqui, por exemplo, dá 1 metro a sombra, tá? Então, a gente vai precisar calcular o cateto oposto, e eu tenho aqui 1 metro de cateto adjacente. Então, a gente vai procurar na tabelinha lá, tangente de 45 graus, tá? Então, olhando a tabelinha, eu vou saber que a tangente de 45 graus também é 1. E agora, eu tenho só a minha incógnita, que é o cateto oposto. 1 está dividindo o cateto oposto, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 1 vezes 1 igual ao cateto oposto. 1 vezes 1 dá 1. Então, o meu poste aqui vai ter exatamente 1 metro, se eu tiver no ângulo de 45 graus, entendeu? Então, se a gente não tiver uma informação, a gente sabe o valor dessa razão, dependendo do grau que a gente está usando aqui do alfa, a gente consegue calcular. Então, é para isso que essa fórmula serve, tá? Isso é um dos exemplos